Oi, turma, pronto. Oi, turma, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Pronto. E aí, galera, bom dia. Acho que eu, sem querer, o fio aqui tirou meu microfone. Agora deu certo. Bom dia a todos e a todas. Como estamos hoje? Tá todo mundo bem? A Janete, a Thaís, a Mariana, a Lia. Show de bola, que bom. Como é que foi de votação? Votaram bem, votaram mal? Deu tudo certo? Show, foi show. Que bom, Thaís. Exerceu um direito, né, que é tão não tão valorizado, né? Te dá que não sei quanto tempo a gente vai esquecer em que a gente votou para vereador e por aí vai. Que bom, a Lia também votou. Show, show. Tem que votar, galera. Tem que votar porque é a forma das coisas mudarem, né? A importância que a gente tem de colocar no poder. Enfim, tenho muito a falar sobre as questões políticas, principalmente porque eu ensino filosofia também, né? Então eu consigo. A filosofia ela te dá outra percepção sobre política. E, e é isso, não vou entrar nesse mérito não, porque senão não dá aula hoje. Show. Mas hoje a gente fala de coisas sobre prisão nas eleições, né? A gente fala, é até matéria mais de constitucional um pouco, que a gente fala da prisão do presidente da República, fala da prisão também dos deputados, mas assim, só mais uma... Isso é mais constitucional do que processo penal, e não custa eu falar, né? Oi, Luciana, bom dia, seja bem-vinda. Beleza, então, turma, eu vou começar a nossa aulinha, até porque a gente está caminhando para o finalzinho do semestre e eu gosto de terminar a aula sempre com aula de antecedência, a matéria, né? Para eu poder, sempre me programa para terminar com uma aula de antecedência e esse ano, eu acho que como a gente começou um pouco depois, vai estar bem apertadinho, por isso que eu vou logo começar. Turma, como eu vou compartilhar minha tela, minha mãe está te dando bom dia. Oi, mãe da Thaísa. Como é o nome dela, Thaísa? Toda vida eu falo mãe da Thaísa, e eu nunca soube o nome dela. Escreve aí para mim, por favor. Isabel, que nome bonito. Oi, Isabel, tudo bem? É coisa boa. Muito obrigado pelo bom dia. Uma semana bem abençoada para você também, para todo mundo, né? A gente possa fazer esse mundo um mundo melhor, mais energia positiva, com mais boas ações, né? Porque o mundo realmente está precisando. E uma boa açãozinha já contribui muito para o mundo. Porque más ações, né? A gente vê aí todo dia. Enfim. Pois, Isabel, seja muito bem-vinda, muito obrigado. E bom dia a todos. Show de bola. Turma, pronto, meu final de semana foi bom, graças a Deus também. Curti, relaxei, foi bom. E agora a semana começa, a gente começa com muita energia, né? Muito energizado, para poder vencer os leões de cada dia. E vocês estão aí construindo, todo dia a gente colhe e planta, todo dia. Então o que você vem a colher lá no futuro é a decorrência do que você plantou no dia anterior, ou um mês, 2 meses, anos atrás. Por isso vale sempre a pena você plantar, principalmente nessa fase de vocês, com muito esforço, para que vocês virem gigantes. Que aí a gente é do tamanho que a gente acredita ser. Então, se você acredita que um dia pode, sei lá, ser juiz, ser grande advogado, promotor, você vai ser. Mas para isso tem que ter muito trabalho, muita energia, e vai dar certo. Acreditar em você, acima de tudo. Beleza? Então, turma, eu tô vendo que a turma não tá ainda aqui. Acho que a galera começa a sumir, né? A galera deve estar de ressaca aí também da eleição. E aí, o que é que vai acontecer? Como eu vou compartilhar minha tela, se alguém quiser entrar, depois vai ficar um pouco mais difícil. Aí, Janete bota no grupo, o professor tá compartilhando a tela. Quando for entrar, entra logado, né? Com o Gmail. Entra no Gmail, coloca o e-mail da Unifor, só para eu não ficar atrapalhando. Porque geralmente eu converso um pouco mais, mas hoje eu já quero começar a aula. Obrigado, Janete. Beleza. Então vamos lá, turma. Eu vou começar a nossa aulinha compartilhando minha tela. Vocês vão ver aí. A gente vai ver o material, é o mesmo material, tá? Que vocês estão utilizando. Eu vou só acrescentar algumas coisinhas que vocês podem acrescentar depois. Turma, então a gente está falando em flagrante delito, né? Então a gente já viu as espécies de flagrante, a gente já viu. Deixa eu ver o que é que nós já vimos. Só aqui, ó, as prisões penais, aí flagrante, preventiva e temporária, né? Tem a prisão definitiva. Aí a gente já viu as espécies de flagrantes, várias espécies, a gente terminou nas espécies de flagrantes, que foi até flagrante controlado, e hoje eu vou começar o procedimento do flagrante, né? Então, o procedimento da prisão em flagrante. Antes de começar o procedimento da prisão em flagrante, turma, eu queria dar um adendo na aula, já que a gente está na época das eleições, né? Eu vim pensando nisso, rapaz, na época das eleições eu não falar nisso, não tem muito sentido.
A primeira coisa que eu queria que vocês soubessem são observações sobre prisões. A primeira coisa que queria que vocês soubessem é o Código Eleitoral, pessoal. O Código Eleitoral, ele vai falar da prisão que o eleitor não pode ter 5 dias antes das eleições, 48 horas depois das eleições, ou seja, ainda está valendo. Aí a galera fica, não pode ser preso de jeito nenhum, tal. Não, já que a gente é jurista, vamos vamos entender um pouco mais o que é isso, o que é essa não prisão na época das eleições, 5 dias antes, 2 dias depois. É o artigo 236. O artigo 236, ele vai dizer o seguinte, do Código Eleitoral, tá bom? O artigo 236 do Código Eleitoral, ele vai falar, ele vai falar assim, nenhuma autoridade poderá, desde 5 dias antes das eleições e até 48 horas depois de encerradas as eleições, prender ou deter qualquer eleitor, salvo flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou ainda por desrespeito a salvo-conduto. Então, às vezes a galera coloca pra gente, a gente não pode ser preso 5 dias antes das eleições e 48 horas depois. Não é bem assim. Os mandados expedidos, eu falei para vocês que toda prisão tem que ter mandado, né? Assim, a prisão preventiva, os mandados de prisão preventiva, temporária, prisão definitiva, os mandados de prisão eles não podem ser cumpridos, como regra. Mas vai poder haver flagrante delito, ou seja, ontem estavam comemorando lá o resultado das eleições, surgiu briga. Se tá briga ali, a galera tá em flagrante. Se tá em flagrante, pode prender. Então, em flagrante delito, pode prender. Não tem problema, não. Também, se vier uma sentença criminal condenatória por crime inafiançável. Vocês vão estudar comigo. Acho que nessa aula a gente já começa a falar sobre isso, se der tempo. Aí vocês vão estudar comigo os crimes inafiançáveis. Que é, por exemplo, os crimes hediondos. Então, por exemplo, se eu tiver uma sentença penal, professor, então quer dizer que mandados de prisão não podem ser cumpridos, né? No período das eleições, como regra 5 dias antes, 48 horas depois. Então, os juízes, se eles me condenarem, por exemplo, por corrupção passiva, eu, se ele estava pedindo dinheiro enquanto oficial de justiça, aí eu não vou poder ser preso, nem 5 dias antes, nem 48 horas depois das eleições. Massa. Mas se o crime a qual eu estou sendo processado é um crime hediondo, e a gente vai ver que crime hediondo é inafiançável, como, por exemplo, estupro, já que estupro está tão falado, né? Se é um crime equiparado ao hediondo, por exemplo, o tráfico de drogas, aí o juiz pode sim expedir mandado de prisão durante as eleições. Então, como regra, mandado de prisão não é cumprido durante as eleições, 5 dias antes, 48 horas depois. Mas quando é que pode haver prisão, mesmo nesse tempo? Flagrante delito, crime inafiançável, você vai estudar comigo, que é crime inafiançável, então vai ficar mais claro esse artigo para vocês. Ou então desrespeitar salvo-conduto. Galera, salvo-conduto, você vai estudar em processo penal 2. Salvo-conduto, às vezes a gente entra com habeas corpus e pede um salvo-conduto. Quando? Quando a gente tem ameaça de ser preso. Então, assim, eu vou depor como testemunha, né? Os deputados federais, eles são muito intimados para lá depor como testemunha em CPI. Aí eles estão tudo enrolado, né? Nas coisas lá, em corrupção, não sei o quê. Aí eles entram com habeas corpus no Supremo, aí eles pedem o salvo-conduto para que eles não possam ser presos caso eles não queiram depor enquanto testemunha, caso eles não queiram falar enquanto testemunha. Aí o Supremo dá o salvo-conduto para eles, então o salvo-conduto é uma ordem do juiz, dizendo que você não pode prender aquela pessoa por aquele motivo. E aí, caso alguém esteja com salvo-conduto, outro dia, lá em São Paulo, outro dia assim, né, uns 20 anos, lá em São Paulo, as prostitutas ficavam à noite, prostituição não é crime, e aí chegava a polícia, levava as prostitutas para a delegacia, elas passavam a noite na delegacia, e aí perdiam o programa, né? Então elas entraram com habeas corpus e pediram salvo-conduto. Então, quando o policial chegava lá para prender ela, ela mostrava o salvo-conduto que ela podia ficar na rua a hora que ela quisesse. Caso o policial, mesmo sendo apresentado a ele o salvo-conduto, ele viesse a prender a prostituta, levar, por exemplo, lá para a delegacia, poderia prender o policial. Então, pronto. Pode prender, então, mesmo em época de eleição, em flagrante delito, por crime inafiançável, uma sentença por crime inafiançável e salvo-conduto. Mas, como regra, não pode haver prisão durante as eleições. Tirando esses 5 casos, tirando essas 3 exceções, e já são muitas as exceções. Tranquilo? O outro caso, pessoal, que eu queria ver com vocês é a prisão do presidente da República. O presidente da República, pessoal, eles têm uma imunidade muito grande. O presidente da República, obviamente, né, ele é o chefe do Poder Executivo, público. Aí ele realmente não pode ser preso, pessoal, de jeito nenhum. Ele está no artigo 86 da Constituição. Deixa eu pegar aqui o parágrafo.
É o 86, parágrafo 3º. O artigo 86, parágrafo 3º, Constituição, deixa eu colocar aqui para vocês. Artigo 86, parágrafo 3º da Constituição. Vai dizer assim, ó, enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações penais comuns, o presidente da República não está sujeito à prisão. Galera, ele não está sujeito à prisão. Ou seja, só com sentença penal condenatória, e como não tem mais a execução provisória da pena nesse caso, né, só no caso do júri, que a gente já conversou, o presidente da República não pode ser preso em flagrante. Pessoal, se o Bolsonaro estiver esfaqueando alguém, estuprando alguém, se ele não pode ser preso em flagrante? Pode não. Ele pode ser apreendido ali, mas leva para a delegacia, faz o procedimento, mas ele sai solto. Então, assim, o presidente da República não pode ser preso. Ele só pode ser preso, no caso, quando vier uma sentença penal condenatória e com trânsito em julgado. E vocês vão estudar competência comigo, a gente vai ver que o presidente da República é julgado no Supremo. Então, só o Supremo condenando o Bolsonaro por infração penal comum, corrupção passiva, não estou dizendo que ele vai condenar, tá, turma? Só dando um exemplo. Homicídio e tal. Aí, nesse caso, enquanto não vier uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado, o presidente da República não vai ser preso. Nem flagrante, nem preventiva, nem temporária e nem definitiva. Definitiva só se tiver transitado em julgado, né? Tranquilo até aí? E finalmente, pessoal, você vê também constitucional, essa parte aqui já é mais constitucional, mas besteira. As imunidades dos membros do Congresso, né? Dos deputados e senadores. E que a gente vem para o artigo 53. A gente vem para o artigo 53 da Constituição. Deixa eu ver aqui. Ai, Jesus. Se tiverem dúvida aí, por favor, escrevam, tá bom? Só um minuto. Pronto, 53. Deixa eu lembrar qual parágrafo. Pronto, é o parágrafo 2º. Artigo 53, parágrafo 2º. Só um minuto. Pronto. No artigo 53, pessoal, parágrafo 2º da Constituição, vai dizer assim, ó. Deixa eu só aumentar aqui, ó. Desde a expedição do diploma, né? Agora as pessoas que foram eleitas, vai ser expedido o diploma deles pela Justiça Eleitoral. Os membros do Congresso Nacional não podem ser presos. Então a regra é que não se prende presidente da República, não se prende eleitor durante as eleições e não se prende deputados federais e senadores, salvo em flagrante por crime inafiançável. Então, enquanto o presidente da República não pode ser preso nem por crime inafiançável, nem flagrante, o presidente da República não pode ser preso nem em flagrante, deputado federal e senador pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos em 24 horas à casa respectiva, ou ao Senado Federal, ou à Câmara dos Deputados, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Então, um deputado federal, um senador, como regra, ela não pode ser preso, né? Mas eles vão poder ser presos, a única exceção é por crime inafiançável. Então, se eles forem vistos em flagrante, matando alguém, estuprando, cometendo latrocínio, se eles foram presos cometendo tortura, tráfico de drogas, são crimes inafiançáveis, vocês vão estudar comigo. Aí eles podem ser presos. Tudo bem, pessoal? Essas 3 exceções, que agora a gente vai para o procedimento. Tudo bem, né? Então, já que vocês não escreveram nada, eu vou presumir que está tudo bem. Então, turma, vamos nessa. Então, a gente vai estudar agora a prisão em flagrante. E o que eu vou falar aqui, turma, é só para infrações que não sejam de menor potencial ofensivo. Nós já falamos das infrações de menor potencial ofensivo, que estão na lei de juizados especiais, né? São os crimes em que a pena máxima é igual ou menor do que 2 anos, e as contravenções penais. Se for, por exemplo, tô no Dragão do Mar, tô fumando uma maconhazinha, a polícia me pegou, tô fazendo um ato obsceno em via pública, eu tô fazendo xixi em via pública, a polícia me apreendeu ali, ameacei alguém, bati em alguém, tudo isso, todas essas, bati ela no sentido de lesão leve, certo? Lesão corporal de natureza leve. Todas essas infrações que eu tô conversando com vocês são infrações de menor potencial ofensivo. São infrações, pessoal, que seguem a lei de juizados especiais. Na lei de juizados especiais, ela não admite o auto de prisão em flagrante, como regra. Então, eu estava no Dragão do Mar, ameacei alguém, eu estava no Dragão do Mar, entrei numa briga contra alguém. O que a polícia faz é me levar até a delegacia. Na delegacia não se faz o BO, quando se trata de uma infração de menor potencial ofensivo. Na delegacia se faz um TCO. TCO significa termo circunstanciado de ocorrência.
Então, na delegacia se faz um TCO. Aí, na delegacia, me pedem para assinar o termo de comparecimento. Como assim, professor? Turma, se eu, em tese, cometi uma infração de menor potencial ofensivo, eu me envolvi numa briga, bati lá no Felipe. Aí eu bati no Felipe, alguém foi, me segurou, me levou até a delegacia. Como é uma lesão leve, o delegado não vai fazer BO, vai fazer logo o TCO, que é um BO com mais elementos. É mais rápido, se escuta mais gente e tal. Aí, depois que faz o TCO, ou me encaminham direto para os juizados especiais, ou então me perguntam se eu concordo em comparecer tal dia e tal hora aos juizados especiais. Então, eu bati no Felipe, dei um murro nele, aí me levaram até a delegacia. Na delegacia, o delegado fez o TCO e me encaminhou direto para o juizado especial. Ou o delegado diz assim: Sidney, não tem juizado especial disponível agora, mas eu estou vendo aqui que dia 25 de novembro, 11h30, tem vaga. Você concorda em comparecer dia 25 de novembro, 11h30, aos juizados especiais? Se eu falar concordo, aí ele vai me levar até. Aí eu vou assinar o termo de comparecimento, que eu vou comparecer dia 25 de novembro, e ele não pode me prender em flagrante delito. Professor, o senhor está falando, quer dizer que o senhor está falando que. Quer dizer que o senhor está falando que eu não vou poder ser preso em flagrante, mesmo tendo sido flagrado, mesmo na situação de flagrante, se for uma infração de menor potencial ofensiva, é exatamente o que eu estou dizendo. Caramba, galera, a galera fica entrando assim, ó, e atrapalha muito a aula. Ô, turma, quando vocês entrarem depois das 9, por favor, entrem logados no Gmail, entrem no Gmail, coloquem o e-mail da Unifor, façam login, entrem na aula, porque senão atrapalha, tá bom? Muito obrigado, mas sejam bem-vindos. Então, turma, é isso. Quando for infração de menor potencial ofensivo, só conduz aí ameaça, eu te ameacei, eu te dei um murro, lesão leve, eu te xinguei no meio da rua, que é injúria, calúnia, difamação de maneira simples, o ato obsceno, você fazer xixi no meio da rua, qualquer contravenção penal. Então, se leva até a delegacia, se faz o TCO. Se eu concordar em assinar o termo de comparecimento, não se fale o auto de prisão em flagrante. Então, só vai haver o auto de prisão em flagrante se o autor do fato, né, eu que te ameacei, que te injuriei, que te caluniei, me recusar a assinar o termo de comparecimento da audiência preliminar. Aí só nesse caso vai haver flagrante delito. E aí, pessoal, então como é que é o procedimento do flagrante? Né? Você que pensa em ser delegado, você pensa em ser policial federal, agente, inspetor, escrivão, como é que vai acontecer, né? Quando a gente viu que as autoridades policiais são um flagrante obrigatório, o flagrante obrigatório significa que eles têm, ou compulsório, significa que eles têm a obrigatoriedade de prender, né, a pessoa em flagrante. Então, quando a autoridade, ou mesmo você, vê alguém numa situação de flagrante, que a gente já viu que a situação de flagrante está no 302 do Código de Processo Penal, você dá voz de prisão em flagrante. Então, você tem que dar TED preso. Aqui no Brasil é TED preso. TED preso. E aí, na teoria, o código manda que você fale dos direitos de Miranda, né? O Miranda's Right. Os direitos de Miranda, o Miranda's Right, são direitos que a gente vê muito em filme. Quando a gente está assistindo filme, geralmente a gente vê assim, que o cara diz, você está preso, tudo que você falar pode ser usado contra você, e você tem direito a um advogado e a uma ligação. Né? Assim que a gente vê em filme, geralmente. Pronto, esses são os Miranda's Right, que está no Tratado Internacional, do qual o Brasil é também signatário. Então, em tese, uma autoridade policial, o civil, né, pode prender em flagrante, você, a gente pode prender em flagrante, não tem problema, mas a gente não tem a obrigatoriedade de falar dos direitos Miranda, até porque a gente muitas vezes nem sabe que precisa falar isso. Mas 99,9% das prisões em flagrante são feitas por policiais. E aí o policial sabe que tem que dar voz de prisão, ou seja, o esteja preso, e aí tem que falar dos direitos de Miranda, que são exatamente esses direitos. E aí, então, conduz o cara até a delegacia. No caso do auto de flagrante que a gente viu aqui, quando começou essa matéria, o cara foi preso lá no Eusébio, aí foi conduzido até a delegacia. Para, na delegacia, fazer o auto de prisão em flagrante. Pronto. E como é que é o auto de prisão em flagrante? Antes de eu começar a falar, turma, sobre o auto de prisão em flagrante, né, mostrar para vocês, vocês já viram, tal. Eu até botei um modelo, acho, se eu não me engano, para vocês no AVA, mas antes da gente começar a falar disso, saiba, pessoal, que em perseguição, uma autoridade policial pode passar da jurisdição que ela atua, não tem problema. Então, se eu sou policial militar em Fortaleza,
Se eu tiver em perseguição, como foi o caso do exemplo que a gente viu, né, que o casal foi abordado em casa, levaram o carro do casal, o casal saiu correndo atrás da galera, encontrou a polícia. O caso foi em Fortaleza e o cara foi preso em flagrante lá no Eusébio. Então não tem problema policiais de Fortaleza prender no Eusébio. Professor, e se eles estivessem em perseguição e conseguisse prender o cara lá em Canoa, tem problema? Não. E se fosse lá no Rio Grande do Norte, tem problema? Não. E se fosse lá na Paraíba, tem problema? Não. Em perseguição, não tem problema uma autoridade policial ela passar da sua jurisdição, ok? Só que é importante que vocês saibam que a regra é que o militar, vamos supor que o militar saiu daqui em perseguição, eu atropelei alguém aqui na Washington Soares e saí com o meu carro desabalado, carreira no meu carro, né? E aí a polícia veio atrás de mim, eles conseguiram me prender em flagrante lá em Cascavel. Eles me alcançaram só em Cascavel. A regra é que eu devo ser apresentado à autoridade policial de Cascavel. Então tem que ser levado se um policial ele é em perseguição em outra pessoa, prende essa outra pessoa em outra cidade, em Caucaia, em Jericoacoara, tem que ser levado essa pessoa, assim que prendeu em flagrante, tem que ser levado para a autoridade policial da cidade onde prendeu. Aí fica lá preso e essa autoridade policial fica promovendo a remoção do preso para onde ele cometeu o crime. Então, se eu atropelei alguém na Washington Soares, saí com o meu carro, eles conseguiram me prender lá em Cascavel, eu sou apresentado à autoridade policial de Cascavel. Aí lá em Cascavel, faz o auto de prisão em flagrante, depois providencia a remessa do preso, de tudo, até Fortaleza, que foi onde o crime aconteceu. Então, beleza, você viu alguém numa situação de flagrante, está no 302, você deu voz de prisão em flagrante, falou dos direitos de Miranda, né, que a pessoa tem direito a um advogado, tem direito a comunicar uma pessoa, que o que ela fala pode... Na verdade, aqui no Brasil a gente diz que ela tem direito ao silêncio, tá? Mas que o que ela fala pode ser usado contra ela. E aí leva para a delegacia. Para na delegacia fazer um auto de prisão em flagrante. Pessoal, o auto de prisão em flagrante é um processo. Na verdade, não é um processo, é um procedimentozinho. Que aí começa com o ato do delegado homologando ou não a voz de prisão em flagrante dada na delegacia. Porque, como vocês vão ver, o delegado vai ouvir um monte de gente aqui, aí no final ele vai decidir se homologa ou não homologa a prisão em flagrante dada pelo policial ou pelo cidadão. Porque ele pode não homologar o flagrante. Se o delegado não homologar o flagrante, o cara sai solto. Então, lembra que eu falei, por exemplo, a Janete, Janete não, o Felipe, meu exemplo na aula passada, foi assim, o Felipe me mandou mensagem dizendo assim, Cida, eu tô cheio de foto tua de nude. Se tu não... Pessoal, nem nude eu bato, tá? Só pra ficar claro. Ai, mas vai dar certo. Mas aí o Felipe diz, se eu hackei teu computador, consegui tuas fotos íntimas, tu me dá 10 mil reais ou então eu divulgar essas fotos. E aí eu digo, beleza, onde é que a gente se encontra? Amanhã lá no Iguatemi. Na hora que eu for entregar o dinheiro, ali é um mero exaurimento. O crime aconteceu no momento em que o Felipe extorquiu. Vocês viram em Penal 2 que extorsão é um crime formal. Aí chega lá no Iguatemi, eu vou entregar o dinheiro pro Felipe vai pegar, eu vou e dou voz de prisão em flagrante no Felipe. Quando eu chegar na delegacia, o delegado vai, depois de me ouvir, que a gente vai ver, né? Ele vai ouvir a testemunha, a vítima, o condutor, o conduzido, a gente vai já chegar nessa parte. Depois do delegado ouvir, ele vai perceber que quando eu prendi o Felipe não estava numa situação de flagrante. Se o Felipe não estava numa situação de flagrante, eu não poderia ter preso. O delegado não homologa essa prisão em flagrante. Aí o delegado já libera o Felipe. Mas o delegado, depois de ter ouvido todo mundo, ele vai fazer um ato dizendo que aos dias 25 de novembro, 11h30, compareceu à delegacia, compareceu a mim, né, o delegado, tananã, o condutor, aí bota o nome do policial, ou da pessoa que prendeu flagrante, trazendo o conduzido, aí bota o nome da pessoa em flagrante, aí coloca, ouvidas as testemunhas, feitos os procedimentos necessários, homologa a prisão em flagrante. Então o delegado, quando você chega na delegacia com alguém preso, o delegado vai ouvir a galera e depois o delegado vai decidir se homologa ou não essa prisão em flagrante, essa voz de prisão em flagrante que você deu. Professor, entendi. Eu vi alguém em situação de flagrante delito, que vocês já estudaram comigo quais são essas situações, o cara está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, o cara é perseguido ou é encontrado, já vimos isso, aí você deu voz de prisão, como você é estudante de direito, você sabe que tem que falar o direito de Miranda, ou Miranda's Right, e aí você leva para a delegacia
para fazer o APF. Só lembrando, a gente não está falando de infração de menor potencial ofensivo, tá? A gente não está falando da lei de atos especiais, a gente está falando do Código de Processo Penal. Aí o que é feito na delegacia? Então, assim que você chega com a pessoa lá na delegacia, na verdade, quando você dá voz de prisão em flagrante, é bom que você eleja duas testemunhas, tá? Porque vocês vão ver que é necessário ouvir duas testemunhas na delegacia. Contudo, se não tiver testemunha presencial, que eu vou já falar sobre isso com vocês, se não tiver testemunha presencial, isso não impede a voz de prisão em flagrante. Professor, você está dizendo que se eu der voz de prisão em flagrante em alguém, eu procure levar duas testemunhas para a delegacia, que viram o fato. Beleza. Mas, professor, se não tiver testemunha, estava passando, era um beco escuro, era um estupro, e eu consegui ir lá prender o cara, a ausência de testemunha presencial não impede a prisão em flagrante. Então, é bom que você leve duas testemunhas presenciais para a delegacia, junto com você e o preso. A pessoa que deu voz de prisão em flagrante. Você que deu voz de prisão em flagrante, né, na pessoa. Agora, se não tiver duas testemunhas presenciais, não tem problema. Pode levar para a delegacia ainda assim, que aí vão escolher duas testemunhas dentro da própria delegacia. E, professor, o que é que essa testemunha dentro da própria delegacia vai depor? Vai depor sobre o estado em que o preso chegou. Vai depor sobre o procedimento da prisão em flagrante. Então, se um dia você estiver na delegacia lá, fazendo um BO, aí chega um policial com alguém preso, e esse policial não conseguiu outras testemunhas, o delegado vai olhar para ti e vai falar assim: ei, bichinho, vem cá, assiste esse auto de prisão em flagrante aqui. Aí você assiste o auto, aí ele vai te perguntar sobre o procedimento, sobre como o preso chegou. Isso é o que a gente chama de testemunha fedatária. Galera, tudo que eu tô conversando com vocês está em especial no artigo 304 e 306 do CPP, tá? Então leiam do artigo 301 ao 11. Não esqueçam de ler do 301 ao 311. O que a gente está conversando aqui está no 304 e 306. Então, prender em flagrante leva o preso, leva você e duas testemunhas para a delegacia. Professor, não consegui ter duas testemunhas. Tem problema? Não tem problema. Se você não conseguiu duas testemunhas, você, na delegacia, o delegado vai nomear duas testemunhas que estão lá para fazer o BO. Enfim. Então você deu voz de prisão em flagrante, levou para a delegacia. Ainda sobre testemunha, se vocês observarem os policiais militares, eles andam em três, né? Por que os policiais militares andam em três? Porque, como eu estou falando para vocês, 99,9% das prisões em flagrante é feita por policiais militares. Aí um vira o condutor e os outros dois viram as testemunhas. Então os policiais andam em três, eles podiam andar em dois, como nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos você vê muito policial em dois. Aqui no Brasil a gente vê muito policial em três. Por que a gente vê muito policial em três? Exatamente porque na prisão em flagrante, um dos policiais é o condutor e os outros dois viram as testemunhas. Então o policial foi lá, viu o cara assaltando, a polícia conseguiu chegar, prendeu o cara, deu voz de prisão ao cara, deu uns murrinhos, tô brincando, ninguém bate ninguém não. Aí deu voz de prisão no cara, falou do direito de Miranda, tratou com todo amor e respeito, colocou dentro da viatura e levou para a delegacia. Na delegacia, o que é que o delegado vai fazer? E o militar vai dizer: olha, senhor delegado, estou aqui com preso. Aí começa o escrivão e o delegado a fazerem o auto de prisão em flagrante. O CPP diz que o primeiro a ser ouvido é o condutor do preso em flagrante, então a pessoa que deu voz de prisão em flagrante. E aí o delegado vai perguntar a ele sobre o fato, sobre as circunstâncias, o que é que aconteceu, porque ele deu voz de prisão, e tudo isso eles vão escrevendo num auto de prisão em flagrante. Então tudo isso o delegado vai escrevendo: compareceu a mim o condutor fulaninho, aí qualifica o condutor que disse que, aí, que tananã, tananã, que tananã, tananã, que tananã, tananã. Aí o condutor ele fala tudo que ele tem que falar, né? O porquê prender em flagrante. Assim que o condutor termina de ser ouvido, ele recebe o recibo de entrega de preso. Porque da hora que ele deu voz de prisão em flagrante até a hora do depoimento dele que ele recebe esse recibo de entrega, ele é responsável pelo preso. Então, olha a responsabilidade. Então, se eu prendi o cara às 11h30 da manhã e eu recebo esse recibo de entrega de preso 2 horas da tarde, de 11h30 da manhã a 2 horas da tarde, sou eu que sou responsável por essa pessoa. Então, ele recebe o recibo de entrega de preso. O delegado dá para ele um recibo de entrega e dá para ele também uma cópia do depoimento. A gente diz que o auto de prisão em flagrante, ele é um auto refratário, é um auto seccionado. Por que a gente diz isso?
Porque desde 2008, depois que o condutor é ouvido, ele está liberado. Então, o condutor, como ele 99,9% é um policial militar, assim que ele é ouvido, que ele recebe a cópia do depoimento dele, que ele recebe o recibo de entrega de preso, aí ele está liberado para a sociedade, para patrulhar a sociedade. Depois que o condutor é ouvido, é escutada a primeira testemunha, e aí essa testemunha fala tudo que ela viu, se for presencial, ou então, se não tiver testemunha presencial, o delegado vai escolher uma testemunha que vai narrar sobre como o preso chegou, vai depor sobre o procedimento do auto de prisão em flagrante, né? Aí essa testemunha é ouvida, recebe cópia do depoimento dela e pode ir embora. Depois é ouvida uma segunda testemunha. Então, são ouvidas duas testemunhas, seja testemunhas que presenciaram o fato, seja testemunhas que não presenciaram o fato, mas estavam lá na delegacia. Cada testemunha recebe a cópia do depoimento e está liberada para ir embora. O Código de Processo Penal não prevê a oitiva da vítima. É uma crítica muito grande que a gente, processualista, a gente faz muito ao CPP. O CPP esqueceu a vítima. E só existe o processo penal por conta que alguém foi vítima de um crime na maioria das vezes, né? Alguém foi assassinado, alguém sofreu tentativa de homicídio, tentativa de assalto, tentativa disso, aquilo outro. Mas, enfim, o Código de Processo Penal não prevê a oitiva da vítima, mas na prática o delegado acaba escutando a vítima. Quando? Depois de ouvir as testemunhas. Ou então pode ser antes, não tem problema não. Mas o Código de Processo Penal não prevê a oitiva da vítima. Os autos de prisão em flagrante que eu vejo, quase todos, eu mexo muito com o processo, né? Eu vou no processo para ver se tem contato de alguém, para tentar ligar essa coisa toda. E aí, nos autos de prisão em flagrante que eu vejo, as vítimas sempre são ouvidas após a testemunha, certo? Então, assim, muito embora o Código de Processo Penal não preveja, na prática, acaba se ouvindo a vítima. E aí, pessoal, depois que é ouvido o condutor, testemunha 1, testemunha 2 e a vítima, aí é ouvido o apresentado, é ouvido o preso em flagrante, é ouvido o conduzido. Aí, turma, o conduzido então fala, com base no depoimento do condutor, da testemunha 2, e com base no depoimento do conduzido e da vítima, é onde o delegado pode decidir se vai homologar ou não a voz de prisão em flagrante dada. Então o delegado vê, realmente estava numa situação de flagrante. Aí o delegado faz o auto de prisão em flagrante, dizendo que homologou a voz de prisão em flagrante dada pela autoridade policial. Ou então o delegado pode dizer, não, isso aqui não é flagrante, eu estou liberando o cara. De um jeito ou de outro, o delegado ele vai ter que mandar esse procedimento para o judiciário. Depois que o conduzido é ouvido, ele recebe... Eu não botei aqui, não? Ah, botei. Ele recebe, turma, a cópia do depoimento dele, tá? Deixa eu colocar aqui. Ele recebe a cópia do depoimento dele, porque ele vai receber a nota de culpa também. E ele é encaminhado até o IML. O IML pra gente, a gente chama de PEFOS, tá? Que é a Perícia Forense do Estado de Ceará. E o preso conduzido, depois desse procedimento, ele é encaminhado até o IML para poder dizer, pessoal, como ele chegou na delegacia. Se ele chegou com roxidão, sangrando, se ele chegou bem. Então, todo preso em flagrante, ele é encaminhado até a delegacia. Ele é encaminhado até todo preso em flagrante é encaminhado até a delegacia, e depois da delegacia ele é encaminhado até o IML, até a PEFOS, né? Para fazer o exame de corpo de delito, para saber o estado dele. Tranquilo até aí, turma? Vocês estão com dúvida? Deixa eu ver. Pronto, a Janete disse. Professor, essas testemunhas podem ser chamadas de testemunhas de apresentação. Podem sim, Janete. Achei até que eu tinha falado, desculpa. Aí, obrigado, Janete. Isaías, professor, no caso hipotético do Felipe, ele aceitaria voz de prisão de um civil? Isaías, aí é que tá. Eu acho que ninguém aceitaria ser preso, né? Mas o civil pode prender? Pode. E aí a gente pode usar a força, Isaías? Até uma pergunta da Isaías. O Felipe tá aí, nem tinha visto. Fala, cara. Nem tinha te visto. Felipe. Tá bem, cara? Tu? Felipe, tô falando contigo. Ô, desculpa, Cis, né? Porque minha mãe tá ouvindo um vídeo aqui do meu lado que eu não tô conseguindo escutar. Felipe. Ah, tá, sem problemas, cara. Tive sendo mil coisas, né, nessas épocas de pandemia, de barreira. Mas agora, turma, que passaram as eleições, agora a gente vai já entrar de férias, né? Mas agora que passaram as eleições, né, que vão passar as eleições, provavelmente volta as coisas tudo, né? Não sei. Vamos ver. Sim, Isaíde. Então, Isaíde, eu acho que ninguém que é do direito ou que conhece um pouco do procedimento, eles vão aceitar a voz de prisão em flagrante no civil.
Mas o civil ele está autorizado a utilizar a força necessária, proporcional, tá, Isaíde, para prender o cara. Aí, se ele agir com excesso, aí ele pode responder por constrangimento ilegal, ele pode responder pelo crime, tá, Isaíde? Então tem que ter muito cuidado. E lembrem sempre da súmula vinculante número 11, que é sobre o uso de algemas. A gente já conversou sobre ela, lembram? Que só pode usar a súmula vinculante mais respeitada do mundo, que só pode usar algema em 4 situações. Tranquilo, Isaíde, se eu te respondi, tu coloca aqui. Isso, força proporcional. A força proporcional, Isaíde, é o que você vê muito em penal 1, quando você vai ver as legítimas defesas, as excludentes de licitude, né? Que um princípio geral do direito é a proporcionalidade. Então, o Felipe, por exemplo, ele oferece uma resistência, mas não é o caso. Mas imaginei que o Felipe é muito mais fraco que eu. O Felipe chega franzino. Aí eu vou e dou logo um voador no Felipe, bato nele. Não, não dá, não preciso fazer isso. Força proporcional é a estritamente necessária para conter a resistência. Show. Aí, Felipe, acredito que sim, Zaid é um dos casos de flagrante que vimos na última aula, sim, está correto. Correto, qualquer do povo pode, mas na prática, 99% exatamente isso. Aí a gente colocou, força proporcional. Antônio, Felipe, professor, não tem problema os outros 2 policiais serem testemunhas? Não é legal? É não, Felipe. Isso aí já foi até decidido pelo Supremo, acho que bem em 2008, faz um tempão, cara. O Supremo até já disse, não tem problema que os policiais virem as testemunhas, não tem. É por isso, pessoal, que ser policial, se vocês um dia quiserem ser policiais, né, porque muita gente quer, galera, a vida de vocês vai ser praticamente estar em audiência ou na rua, em audiência ou na rua. Porque depois, quando o auto de prisão em flagrante, né, ele vai ser encaminhado ao judiciário, e aí quando aquilo virar processo, aí as testemunhas são intimadas de novo para ir para a audiência. Então, os próprios policiais militares, principalmente os PMs, né, eles prendem flagrante, são testemunhas na delegacia, aí constantemente eles são testemunhas também no judiciário. Então, a polícia militar, o policial militar, ele enjoa de ir para a audiência. E, infelizmente, também o próprio policial militar, ele sofre processo administrativo. O policial militar, ele sofre processo administrativo, porque aqui no Brasil existe muita, enfim, né? Eu não vou entrar nesse mérito, não, mas o policial militar, ele acaba sofrendo muito processo administrativo pelas prisões que ele fez. Então, o policial militar, a vida dele também é estar nos presídios. Se vocês conhecerem algum, perguntem a ele. Tá no presídio? Não, tá nas audiências. Ou sendo testemunha na delegacia, ou sendo testemunha no judiciário. Então, vamos lá. Então, o preso é ouvido, né? O condutor, as 2 testemunhas, que podem ser presenciais ou não, como é o testemunho de apresentação, né? E depois é ouvido o conduzido. Aí, todo mundo que é escutado, recebe cópia do depoimento. E o conduzido, ele é encaminhado ao IML, a PFOS, para fazer o exame de corpo de delito. Turma, o auto de prisão em flagrante instaura automaticamente o inquérito policial. Tô doido. O auto de prisão em flagrante instaura automaticamente o inquérito policial. E a gente já viu que o inquérito policial, se depender de representação, se o crime depender de representação, se o crime depender de requisição, o inquérito só pode ser instaurado com a representação ou com a requisição. Então, se o crime no qual eu vou ser preso em flagrante, depender de representação, só pode haver o auto de prisão em flagrante se a vítima der a representação. Professor, não entendi. Imagina aí que o Felipe está aqui tentando cometer um estelionato contra mim. E aí a polícia viu o Felipe tentando cometer estelionato contra mim, a polícia dá a voz de prisão em flagrante. Essa voz de prisão em flagrante, esse procedimento, só vai para frente se eu representar. Por quê? Porque o estelionato depende de representação. E como o auto de prisão em flagrante automaticamente vai instaurar um inquérito policial, só vai poder haver o auto de prisão em flagrante se o crime depender de representação, se a vítima der a representação. Já viu isso? Então, o auto de prisão em flagrante instaura automaticamente um inquérito. Se o inquérito depende, se o crime que vai ser investigado pelo inquérito depende de representação, só pode haver o auto de prisão em flagrante se houver a representação da vítima, nesse caso. Por quê? Porque todo auto de prisão em flagrante automaticamente instaura o inquérito policial. Aí cada pessoa que é ouvida no auto de prisão em flagrante recebe cópia do depoimento e está liberada, como a gente já falou. Regra, testemunhas presenciais. Contudo, a ausência de testemunho presencial não impede
A prisão em flagrante é a testemunha de apresentação, como tem aqui, ó, ofedatária. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante. Mas, nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos duas testemunhas que hajam testemunhado a apresentação do preso em flagrante. Show! Aí, pessoal, o delegado, vocês imaginam quantas prisões em flagrante, né, um delegado não pode fazer num dia. E aí tem que ser muito rápido o delegado. Por quê? Porque ele tem 24 horas para fazer um monte de coisa. Se o delegado não fizer o que a gente vai passar agora em 24 horas, aquela prisão em flagrante se torna ilegal. E toda prisão ilegal deve ser o quê? Relaxada. Então, 24 horas da prisão em flagrante, até 24 horas, o delegado tem que fazer um bocado de coisa. O quê, professor? Que eu vou conversar com vocês agora. E caso o delegado ele não faça isso em 24 horas, aquela prisão se torna ilegal. E aquela prisão se tornando ilegal, ela deve ser automaticamente relaxada. Então, o que é que o delegado tem que fazer? Turminha até 24 horas. Se não fizer, a prisão é ilegal e deve ser relaxada. Ele tem que entregar para o preso a nota de culpa. A nota de culpa é um documento que diz, aí fica no auto de prisão em flagrante, essa nota de culpa. Então, quando tu vê o auto, você vai ver o auto de prisão em flagrante, aí você vai ver o ato do delegado, aí depois você vai ver a cópia do depoimento do condutor, das testemunhas, da vítima, aí você vai ver a nota de culpa. A nota de culpa é um documento que o delegado vai entregar ao preso, e nesse documento vai constar por qual motivo o cara está preso. Então ele está preso porque no dia 24 de novembro ele foi avistado roubando a loja tal hora. Então vai dizer por que ele está preso, quem foi o condutor. Então tem que dizer o nome do condutor. Antigamente colocava a matrícula, e o pacote de crime disse assim, não pode colocar só a matrícula do policial militar, tem que dizer o nome do policial. Ele vai receber quem foram as testemunhas, isso é um direito constitucional. Então olha como é temerário, né? O preso, ele vai receber a nota de culpa, ele vai ficar com um documento, e nesse documento vai ter o nome completo do policial que prendeu, ou da pessoa que o prendeu, vai ter o nome completo das testemunhas, né? Eu fico só pensando se o intuito é depois facilitar para o cara ir lá matar, fazer queima de arquivo, né? Mas isso é um direito constitucional, tem que acontecer. E nessa nota de culpa é um documento que diz onde ele está preso. Então, prender em flagrante, em até 24 horas o preso tem que receber um documento que diz por que ele está preso, quem foi o condutor, quem foram as testemunhas e onde ele está preso. E aí o delegado junta tudo isso que a gente está conversando, esse ato do delegado, né, dizendo que homologa a prisão em flagrante, o depoimento do condutor, o depoimento das testemunhas, o depoimento do conduzido, da vítima, o depoimento conduzido, a nota de culpa, e tudo isso é o auto de prisão em flagrante. Então, todos esses documentos, tudo que a gente está falando é documentado, e todos esses documentos, eles viram auto de prisão em flagrante, e em até 24 horas, o delegado não só tem que entregar a nota de culpa ao preso, mas em até 24 horas o delegado tem que encaminhar o auto de prisão em flagrante ao juiz, em até 24 horas. Ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Não é sempre que o delegado tem que encaminhar a cópia do auto de prisão em flagrante à Defensoria Pública. Só vai ter que encaminhar o auto de prisão em flagrante se o preso não tiver advogado ou não disser quem é o advogado dele. Então, em até 24 horas, o delegado entrega a nota de culpa ao preso, pede para o preso assinar o recibo de que ele recebeu essa nota de culpa. O preso geralmente não assina, porque nota de culpa dá ideia para o preso, e é uma ideia errada, que ele está confessando. Nota de culpa. É como se ele estivesse confessando na ideia dele, mas não tem nada a ver, ele não está confessando, tá? Então, em até 24 horas da prisão em flagrante, o delegado entrega ao preso uma nota de culpa e encaminha ao juiz o auto de prisão em flagrante. Encaminhar ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria, mas só encaminhar à Defensoria Pública se o preso não tiver advogado ou não disser quem é o advogado dele. Aí, pessoal, esse auto de prisão em flagrante chega ao juiz para ele fazer a velha audiência de custódia. A audiência de custódia, ela foi inserida e foi muito bom. O CNJ é muito bom, turma. Eu gosto muito do CNJ. Se não fosse o CNJ, galera, o nosso judiciário, eu acho que ele já estava andando era para trás. Porque realmente, se não tiver o CNJ, o judiciário não anda para frente, não. Com essas metas, com essas coisas dele. E aí, em 2015, o CNJ, ele legislando, foi perfeito o que ele fez. Ele fez uma resolução determinando a existência da audiência de custódia.
Só agora em 2020, com o pacote anticrime, o legislador ele trouxe a audiência de custódia para o CPP. Então, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, né, pelo menos no nome, né, audiência de custódia, eu tenho certeza que pelo menos vocês já ouviram falar nesse nome. E aí, eu tô morrendo de calor, o bicho está aqui no 17, acho que está desprogramado aqui. Sim, aí na audiência de custódia, na verdade, existiu por conta do CNJ em 2015. O CPP ele traz a obrigatoriedade da audiência de custódia só agora, só a partir de agora, que foi em 2020, né? Só a partir de 2020 é que o CPP ele traz essa história. E aí o CPP manda que a audiência de custódia seja realizada em 24 horas. Na audiência de custódia, é uma audiência que o juiz não vai julgar se o cara cometeu ou não um crime. A audiência de custódia, ela é unicamente para analisar a legalidade ou a ilegalidade da prisão em flagrante. Então, o flagrante é feito, tem todo esse procedimento que a gente está conversando, e aí é remetido até o judiciário. Aí o judiciário vai analisar se é legal ou não, que é o que a gente vai ver agora. E o judiciário tem que fazer essa audiência de custódia em até 24 horas. Em não fazendo, a prisão é para ser considerada ilegal, e a prisão se tornando ilegal, ela deve ser relaxada, né? Aqui no... Professor, Pode falar, Felipe. qual o nome da audiência que ele julga se a pessoa é ou não é Instrução e criminosa? julgamento. Instrução de julgamento, pronto. Eu É. queria saber o que acontecia quando a pessoa se apresentava. Como assim se apresentava? Aí não vai ter audiência de custódia. Então vamos logo para audiência outra. Não, não é assim não. É assim, ó, Felipe. Se ele se apresenta, a apresentação espontânea impede a prisão em flagrante. Lembram disso? Se a apresentação espontânea impede a prisão em flagrante, a gente falou disso na aula passada. Se a apresentação espontânea impede a prisão em flagrante, nada diz que vai acontecer. Então, se não tem prisão em flagrante, não tem auto de prisão em flagrante. Se não tem prisão em flagrante, não tem audiência de custódia. Então, a audiência de custódia vai existir quando tem a prisão em flagrante. Não tem prisão em flagrante porque o cara se apresentou espontaneamente, aí o delegado pode instaurar um inquérito, o inquérito é dispensável, lembra? Aí o inquérito é encaminhado ao judiciário, encaminha, se for de ação penal pública, ao Ministério Público, e chegando no Ministério Público, o Ministério Público vai processar o cara. Depois que o Ministério Público vai processar, a gente viu até aí. Aí eu disse, galera, em processo penal 2, você vai entender o que é que acontece depois, quando o Ministério Público processa. Aí o cara vai ser citado, ele vai se defender, aí só então, Felipe, que o cara é citado, que ele se defende, só 3 anos depois, aí vai ter a chamada audiência de instrução. Quando você ouvir falar em audiência de instrução, significa audiência de produção de provas. Então vai ouvir testemunha, vítima, perito, vai ouvir todo mundo. A audiência ela é para ser una. Nunca é, mas na teoria ela é para ser una. Aí nessa audiência de instrução, a gente chama ela de audiência de instrução e julgamento. Porque o juiz já acolhe a prova, já faz as alegações finais e já decide se o cara é culpado ou inocente. Tranquilo? Então, a audiência de instrução, ou a audiência de custódia, ela só vai existir se houver prisão em flagrante. Se não houver prisão em flagrante, não vai haver audiência de custódia. Show. Então, voltando para cá. O 310 vai dizer assim, ó, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas, após a realização da prisão em flagrante, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, o membro do Ministério Público, e nessa audiência o juiz deverá fundamentadamente relaxar, conceder liberdade provisória ou decretar prisão em flagrante. Turma, se você está aí caído na cadeira, se você está aí deitado na cama, se você não está prestando atenção, eu sugiro que agora você preste atenção, porque é ultra, hiper, mega importante para a prática, para você ganhar um dinheirinho, ter um nicho de mercado quando vocês se formarem, e também porque isso aqui é o processo penal em si, é o que a gente vai conversar agora, tá bom? Então, turma, esse artigo, ele, como até já falei para vocês, ele está suspenso pelo pacote de crime, porque diz que não tem condições de judiciário se estruturar dessa forma. Só que aqui em Fortaleza tem 4 varas de custódia, fica lá no centro, fica perto da Delegacia das Capturas, você pode colocar aí no Google, Delegacia das Capturas, então, vara de custódia, são 4 varas. Aí nessas varas de custódia, são onde acontece o que a gente vai falar aqui, né, o que acontece, o que a gente vai falar aqui.
E aí, turma, por enquanto, se aqui é bem rápido, eu acho que o delay é mais ou menos uns 48 horas da prisão em flagrante, mais ou menos, mas a nossa prisão, as 4 horas de custódia, elas funcionam bem, elas analisam 10 autos de prisão em flagrante por dia, cada uma. Ou seja, 10 situações, né? Muita coisa. E aí tem dado certo. Então, o artigo está suspenso caso não seja realizado em até 24 horas, mas a tendência é que ele passe a valer, certo? Aí diz assim, ó, transcorrido 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no CAPT, né, no 24 horas, a não realização da audiência de custódia sem a motivação idônea ensejará a ilegalidade da prisão, que deve ser relaxada pela autoridade competente. Turma, então o auto de prisão em flagrante chega ao juiz, o juiz marca essa audiência de custódia, e a ideia dessa audiência de custódia é tão somente analisar a legalidade ou a ilegalidade da prisão em flagrante. Essa ilegalidade, essa análise, vai ser tanto se o flagrante ela é materialmente legal ou se o flagrante é formal, procedimentalmente legal. Qualquer ilegalidade enseja relaxamento de prisão. Professor, então o juiz vai analisar a legalidade ou ilegalidade da prisão em flagrante. E essa ilegalidade pode ser material ou pode ser formal procedimental. É isso? É, professor. Professor, meu aluno. Professor, o que seria um flagrante materialmente ilegal? Quando a gente fala de legalidade material da prisão em flagrante, diz respeito ao cara estar preso, ele foi preso em flagrante delito, mas não é uma situação de flagrante delito que está no 302. Lembra que a gente viu o 302? Considera-se flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido, é encontrado. Lembra que a gente viu isso? Pronto. Então, no caso do Felipe, né, que eu sempre comento com vocês, o Felipe me pediu dinheiro para não divulgar minhas fotos. Ali está consumando o crime, quando o Felipe me pede dinheiro. Quando eu vou entregar o dinheiro ao Felipe, aquilo não é mais flagrante. Aí eu vou e prendo o Felipe em flagrante. Se o juiz nota que eu prendi o cara em flagrante no exaurimento do crime, não quando ele estava consumando o crime, é uma ilegalidade material. Então, a ilegalidade material do flagrante é o cara estar preso em uma situação em que não estava em prisão em flagrante delito, que o 302 não autoriza. Agora, o juiz não vai só analisar se realmente você estava preso numa das situações do 302, que é a legalidade material. O juiz vai analisar também se o procedimento do flagrante ele foi ok também. Então, qualquer coisa que a gente falou aqui, qualquer coisa não, né? Mas o que a gente falou aqui do procedimento, se não for cumprido, o juiz ele também determina a ilegalidade da prisão. O que eu estou dizendo para vocês é que se o auto de prisão em flagrante, por exemplo, não chegou ao juiz, ao MP, no prazo de 24 horas, o flagrante é ilegal, o juiz vai relaxar. Se a nota de culpa não foi entregue ao preso no prazo de 24 horas, o flagrante é ilegal, o juiz vai relaxar. Então, nessa audiência de custódia, o que o juiz faz é analisar a legalidade ou ilegalidade da prisão em flagrante. Deu para entender, né? E essa análise da legalidade ou da ilegalidade é uma análise no contexto material, que é saber se o cara, quando foi preso, realmente estava numa situação de flagrante, ou também no contexto formal. Formal é o procedimento da prisão em flagrante, se foi todo ok. Então, se o objetivo da audiência de custódia é analisar a legalidade ou ilegalidade da prisão, o juiz pode tomar duas decisões, né? Duas decisões assim, né? Ele pode primeiro decidir se o flagrante é ilegal ou se o flagrante é legal. Se o flagrante for ilegal, o juiz determina o relaxamento da prisão. Então, se o flagrante for ilegal, o juiz determina o relaxamento da prisão. O relaxamento da prisão em flagrante ocorre, então, quando o flagrante é ilegal, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista formal. O relaxamento de prisão tem fundamento no artigo 5º, 65 e 310, inciso 1º do CPP. O juiz, ele relaxa a prisão em flagrante, porque a prisão em flagrante é ilegal, e expede o alvará de soltura.
determinando a imediata soltura do indivíduo. Agora, o juiz pode decidir. Então, assim, se você está como advogado do preso na audiência de custódia, você vai tentar analisar uma ilegalidade. Achando uma ilegalidade, você pede relaxamento. Agora, se a prisão é legal, o juiz vai ter duas opções. A primeira opção é conceder a liberdade provisória, que a gente vai ver que pode ser com fiança ou sem fiança. E em todo caso, quando o juiz concede a liberdade provisória, o juiz pode aplicar medidas cautelares. Eu vou conversar sobre isso com vocês bem detalhadamente, podem ficar tranquilos. Quero só que vocês gravem um geral. O que é o geral? É que o juiz tem que decidir na audiência de custódia se o flagrante é legal ou ilegal. Se o flagrante for ilegal, o juiz relaxa. Se o flagrante for legal, o juiz concede liberdade provisória ou, em último caso, converte a prisão em flagrante em prisão preventiva. Então, prisão legal, prisão ilegal, né? O juiz relaxa. Prisão legal, regra, o juiz concede a liberdade provisória. Essa liberdade provisória é a possibilidade, pessoal, do cara responder o processo em liberdade. Como no Brasil a gente é amparado pela presunção de inocência, né? A gente é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, tá lá na Constituição a presunção de inocência. A regra é que todo mundo se presume inocência, né? Inocente, né? Já falamos sobre isso. Regra de tratamento, regra probatória. Então você tem o direito, como regra, de responder o processo em liberdade. Então, por mais, turma, que eu tenha sido preso em flagrante porque eu matei alguém, por mais que eu tenha sido preso em flagrante porque eu estava roubando uma pessoa, uma loja, o Código de Processo Penal diz que a regra é que o juiz vai conceder liberdade provisória. A liberdade provisória é a possibilidade de eu responder o processo em liberdade, já que eu sou amparado pela presunção de inocência, ainda que eu tenha sido preso em flagrante. É por isso, pessoal, que eu sempre critico muito a frase que a humanidade diz que o judiciário prende, que a polícia prende e o judiciário solta. Turma, tudo bem, a polícia prende, o judiciário solta, porque o legislador fez leis e porque o Brasil tem uma Constituição e o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, e essa sistemática adotada em termos de legislativo é o que faz o judiciário soltar tanto. Então, a regra é que, em sendo flagrante legal, o juiz é obrigado a tentar ao máximo conceder liberdade provisória. Porque a conversão da a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, Val, cadê meu Deus? A conversão da prisão em flagrante, está aqui. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é o último caso. A regra é que o juiz vai conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, e ele pode, em qualquer caso, aplicar as medidas cautelares. Então, a liberdade provisória é respeitar a presunção de inocência. A liberdade provisória é dizer assim, Sidney, você em tese cometeu um crime, mas você vai responder o processo em liberdade porque você ainda está amparado pela presunção de inocência. É uma liberdade provisória, porque você vai ficar em liberdade, mas ao final, eu, juiz, posso decidir, Sidney, que você é culpado. Se você é culpado, você perde a sua liberdade. Daí porque é liberdade provisória. E também a preventiva, turma, ela pode ser decretada a qualquer tempo do processo penal, tá? Mais um motivo porque é liberdade provisória. Então eu posso ter sido preso em flagrante porque eu estava assaltando Americanas, me levaram para a delegacia, fez o auto de prisão em flagrante, fiquei lá preso, em flagrante, até que chegou o dia da audiência de custódia e o juiz resolveu me conceder liberdade provisória. Já que eu sou primário, eu, Sidney, sou primário, sou bons antecedentes, eu tenho residência fixa, eu tenho um emprego, eu sou servidor público. Ou seja, nada justifica, dentro do meu passado, nada justifica me manter preso. Nada. Sou primário, bons antecedentes, residência fixa, eu tenho família, sou de Fortaleza, eu não moro em outro canto. Ou seja, nada justifica eu ficar preso em flagrante ou ficar preso preventivo. Aí o juiz vai me conceder a liberdade provisória. Mas é a liberdade provisória porque se eu fui preso em flagrante porque eu estava assaltando Americanas, ao final pode o juiz me condenar por ter assaltado Americanas.
aí o juiz vai determinar a minha prisão, daí porque liberdade provisória. Ou, se durante o processo eu der causa preventiva, o juiz pode mandar me prender preventivamente, porque a preventiva cabe durante o inquérito, durante o processo, cabe a todo tempo, só não cabe mais de ofício. Então essa é a liberdade provisória, é a regra. É o juiz dizer assim, você foi preso em flagrante, você está aí na delegacia preso, na delegacia, na verdade, não é para ter preso, tá? Mas, enfim, isso é outra discussão. Então, você está preso, se em flagrante, eu fiz aqui a audiência de custódia, você veio, né? Eu tenho direito a comparecer à audiência de custódia, e aí, se eu vou, já que você é primário, você está cedente, tem residência fixa, tem residência fixa e tal, eu vou te liberar, mas é provisoriamente. Eu ainda vou aplicar algumas medidas cautelares. Uma das medidas cautelares que o juiz sempre coloca, quando o cara recebe a liberdade provisória, é o comparecimento periódico em juízo. O que é essa medida cautelar do comparecimento periódico em juízo? A medida cautelar do comparecimento periódico em juízo é que uma vez por mês eu vou ter que ir lá assinar. Então você já ouviu falar, eu estou indo lá assinar. O cara está indo lá assinar, pode ter sido porque ele está em liberdade provisória, pode ter sido porque ele está em execução penal, mas geralmente uma das medidas cautelares que o juiz sempre coloca é dizer que uma vez por mês eu vou ter que ir lá no fórum justificar minhas atividades. Justificar minhas atividades é assinar. Vou lá e assino. Vou lá e assino. Pronto. Deu para entender, pessoal, o que é a liberdade provisória? Se não, tá todo mundo bem? Então tá todo mundo bem? Show. Alguém vai falar? Não? Tá bom. Se quiser falar, a turma pode... Valeu, galera. Tá isso todo mundo. Se quiserem falar, turma, é só ligar o microfone, tá bom? Não tem problema não, me interromper aqui. Então vamos lá. Então, a liberdade provisória ela tem fundamento constitucional, no artigo 5º de 66. Na OAB, quando vocês forem fazer, né, vocês vão poder escolher penal, trabalho, podem escolher constitucional, administrativo, enfim. Se vocês escolherem penal, muito do que pode cair, é exatamente isso aqui. É você fazer um relaxamento de prisão, ou uma liberdade provisória para o seu cliente quando ele está preso em flagrante delito. Então, se no futuro vocês forem atuar na audiência de custódia a favor do preso em flagrante, ou você vai tentar conseguir o relaxamento de prisão, ou você vai tentar conseguir a liberdade provisória. E o MP que vai estar lá, o Ministério Público, ele vai ficar tentando pedir o máximo, quase sempre, a prisão preventiva. A conversão do flagrante em prisão preventiva. E aí, turma, então, a liberdade provisória, ela pode ser com arbitramento de fiança. A fiança não deixa de ser uma cautelar. Fianças. Quais são as medidas cautelares? Medidas cautelares estão no 319, tá bom? E a fiança, ela não deixa de ser uma das periódico em juízo, sempre tem, tá, pessoal? Sempre tem na liberdade provisória. Comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados lugares, uso de monitoramento eletrônico, né, de tornozeleira eletrônica, a própria fiança é uma cautelar. E a regra, turma, é que o juiz vai te conceder liberdade provisória com fiança. Essa é a regra. O que é a liberdade provisória com fiança? A liberdade provisória é o juiz te permitir responder o processo de liberdade desde que você pague uma fiança, um valor. A fiança não precisa ser necessariamente dinheiro. Aí agora vocês vão ler, tá? A partir do 312 até o 350. Não deixem de ler, turma, essa matéria. Eu não vou ver artigo por artigo com vocês, que eu não tenho tempo. Então leiam do 301 até o 350. Aí tudo que eu tô falando aqui, vocês vão conseguir lembrar. Então, ao invés de pegar o livro para achar agora, tente primeiro ler, ou então faça o contrário, leia e depois lê os livros, né, e depois veja os artigos. Ou então veja os artigos e depois lê o livro, mas é importante que vocês tenham a leitura do código, tá? Então, tomar a fiança, ela não é necessariamente só dinheiro. Na prática, é só dinheiro. Na prática, o delegado ele pode arbitrar a fiança. Então, o próprio delegado, você pode chegar aqui na audiência de custódia já solto. Porque o próprio delegado, ele vai poder te arbitrar a fiança. Isso está no artigo 322 do CPP. Se a pena máxima do crime for até 4 anos, como furto simples, então eu fui preso em flagrante, furtando Americanas. Se o delegado nota que eu fui preso em flagrante por um crime em que a pena máxima é até 4 anos, o próprio delegado pode me conceder liberdade provisória. Vai continuar havendo audiência de custódia, eu vou ter que continuar que ir para essa audiência de custódia para o juiz analisar
se essa decisão do delegado foi correta ou não. Então, é possível, turma, na maioria das vezes, se eu fui preso em flagrante, eu chego na audiência de custódia preso. Mas existe a possibilidade de eu já chegar na audiência de custódia solto. Quando, professor? Isso é importantíssimo, cai tudo quanto é prova. Quando eu fui preso em flagrante por um crime que a pena máxima é até 4 anos, o próprio delegado, no momento do auto de prisão em flagrante, ele pode decidir pela minha liberdade provisória. Então, o próprio delegado pode conceder fiança a mim quando o crime tem pena máxima até 4 anos, tá? Tá no 322 do CPP. Então, a regra, turma, é que as pessoas presas em flagrante, essa é a regra, elas vão ter que pagar uma fiança, e aí, se elas pagarem essa fiança, elas estão liberadas. Essa fiança, na prática, acaba sendo só dinheiro. Como é que eu pago a fiança, turma? É no site dos tribunais. Então, se é estadual, você entra no site do Tribunal de Justiça, e aí vai estar a guia de recolhimento de fiança. Aí você preenche seus dados nesse campo, nesse site do Tribunal de Justiça, do TRF. Você procura, né? Guia de recolhimento de fiança, que é a GRF. Então, vocês já ouviram falar, GRF é a guia de recolhimento de fiança. A GRF, turma, você preenche os dados no próprio site do tribunal. Aí você, quando preencher esses dados, gera um boleto. Você paga esse boleto. Assim que você paga, você pode pagar até online mesmo, né? Seu advogado vai pagar para você. No caso, você vai dar o dinheiro para ele pagar, ou então sua família. O advogado vai gerar, né? Vai emitir o boleto e vai dar para alguém da sua família. Alguém paga, manda para o advogado o comprovante. Assim que o advogado mostra o comprovante para o delegado, nesse caso que a pena máxima foi até 4 anos, ou assim que o advogado junta aos autos o comprovante do pagamento da fiança, imediatamente você é solto. Então, essa liberdade provisória, você foi preso em flagrante delito, mas foi concedido a você o direito de você responder o processo em liberdade, na grande maioria das vezes é uma liberdade provisória com fiança. Na prática, a fiança acaba sendo dinheiro. Contudo, turma, na teoria, dinheiro pode ser qualquer coisa. Dinheiro pode ser, tá aqui, eu botei 330, ó. A fiança que será sempre definitiva consistirá em depósito de dinheiro, pedra preciosa, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública, federal, estadual ou hipoteca. Então, não necessariamente a fiança precisa ser só o dinheiro. Na prática, acaba sendo. Aí, esse dinheiro, pessoal, fica depositado numa conta judicial e ele fica rendendo para você, tá bom? É muito legal, porque rende até mais que a poupança. Se no final do processo você foi absolvido, a fiança é devolvida a você. Então eu fui preso fui preso em flagrante, porque estava furtando Americanas. Aí o próprio delegado disse, se é primário, bons antecedentes, vou fixar aqui R$ 10.000 de fiança. A gente vai ver já o que é que o delegado, o juiz utilizam para determinar o valor da fiança, tá? Chego já lá no valor. Aí eu paguei os R$ 10.000, aí tô em liberdade. Sofri o processo, 5 anos depois o juiz deu a decisão dizendo que eu não cometi o crime, que eu fui absolvido. Aí meu próprio advogado, ele pede um alvará para levantamento de fiança. Se vocês viram lá, alvará para levantamento de valores, ou alvará é exatamente uma autorização do juiz que vai determinar que o banco, que geralmente é a Caixa Econômica Federal, transfira para você aquele valor que está naquela conta. Então, quando eu paguei hoje, que eu fui preso em flagrante furtando Americanas, R$ 10.000, e 5 anos depois eu fui absolvido, meu advogado vai pedir o levantamento do valor que está nessa conta em meu favor. E aí eu vou lá no banco com esse alvará e saco o valor. Nessa época de pandemia, tá podendo haver transferência. Eu mesmo recebi um dinheiro recentemente, e aí foi ótimo, que eu não precisei nem ir ao banco, mas geralmente você precisa pegar esse alvará, levar para o banco e sacar esse dinheiro, esse valor. É super complicado, mas com a época de pandemia ficou sendo transferência bancária. Mas o fato é que, turma, se você foi absolvido, então a fiança é devolvida a você, esses R$ 10.000 corrigidos, né, durante esses 5 anos. Contudo, você pode dar causa à quebra ou à perda da fiança. Se você deu causa à quebra ou à perda da fiança, você não recebe o valor total, mesmo que tenha sido absolvido. A quebra da fiança
é você perder metade do valor. E a perda da fiança é você perder o valor total da fiança. Então, tem a regra é que se eu paguei a fiança, ficou lá rendendo, eu, no final, fui absolvido, me devolve o dinheiro da fiança, beleza. Mas durante o processo, eu posso ter dado causa à quebra ou à perda da fiança. Se você deu causa à quebra da fiança, significa que você perdeu metade do valor. Então, desses 10 mil reais, eu perdi 5. Foi para onde? Foi para o fundo penitenciário. Estadual, no caso. E tem um caso que eu posso perder a fiança. Professor, quando é que vai haver a quebra da fiança? Turma, a fiança, a bem da verdade, a gente paga a fiança para que a gente responda o processo em liberdade e não pratique atos que tumultuem o processo. Então, a ideia da fiança é dizer assim, se você foi preso em flagrante, eu vou te liberar, mas você tem que cooperar com a justiça. Os atos que eu fizer que não cooperem com a justiça pode dar quebra da fiança. E a quebra da fiança é você perder metade do valor. Então, se quebra a fiança, quando eu fui intimado para uma audiência e não compareci por justo motivo. Eu fui intimado para um ato do processo e não compareci por justo motivo. Eu deliberadamente pratiquei ato de obstrução ao andamento do processo. Eu rasguei mandados, eu ocultei provas, eu pratiquei atos que tumultuaram o processo. Eu descumpri uma outra cautelar. Eu rompi minha tornozeleira eletrônica, por exemplo. Eu frequentei lugares que eu não podia frequentar. Então, eu descumpri medidas cautelares que foram impostas cumulativamente. Eu resisti injustificadamente a uma ordem do judiciário. Então, o juiz determinou uma busca e apreensão aqui em casa e eu fiquei resistindo a ela injustificadamente. E eu pratiquei uma nova infração penal dolosa. Nesses 5 casos, são 5 casos em que há quebra da fiança. O juiz me intima para eu me justificar porque quebrei a fiança. E aí, quando eu justificar porque quebrei a fiança, aí o juiz decide se eu vou perder metade ou não do valor. Essa é a quebra da fiança, turma. A perda da fiança é só um caso. O quebramento justificado da fiança importará na perda da metade do valor, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares ou, se for o caso, a decretação da preventiva. Aí olha que a 344 diz, entender-se-á perdido na totalidade o valor da fiança se, condenado, o acusado não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitivamente imposta. Então, a perda da fiança é você perder a fiança toda. Você perde a fiança toda quando você foi condenado, transitou em julgado, aí você foi intimado para começar a cumprir a pena. Então, eu fui condenado, transitou em julgado para cumprir 3 anos em regime semiaberto. Recebi a intimação para começar o cumprimento da pena. Não comecei essa pena. Eu perco a fiança todinha. Todinha. Então, voltando para cá. Eu pago a fiança, no final eu sou absolvido, devolve a fiança toda para mim. Salvo se eu dei causa à quebra ou à perda da fiança. Caso, turma, eu venha a ser condenado, aí todo o meu valor vai servir para pagar um bocado de coisa. O que é esse bocado de coisa, pessoal? Pronto. É no 345. No caso de perda da fiança, não é isso não, 345 não. O que é que eu vou ter que pagar, turma, no caso da fiança? Quando eu pago fiança e sou condenado, a fiança, e isso também vai ser um critério para o delegado ou para o juiz arbitrar em fiança, no caso da pessoa venha a ser condenada, a fiança vai servir para pagar as custas do processo, eventual multa que o juiz tenha me condenado, indenização para a vítima, uma pena restritiva de direito chamada prestação pecuniária. Então, a fiança, pessoal, prestação pecuniária, pronto. A fiança, tá aqui, o dinheiro ou objetos dado como fiança, é o 336, servirão ao pagamento das custas do processo, da indenização à vítima, prestação pecuniária, que é uma pena restritiva de direito, vocês viram pena 1, e a multa, se o réu for condenado.
Este dispositivo terá aplicação ainda no caso de prescrição depois da sentença penal condenatória. Ou seja, no caso de absolvição, a fiança me é devolvida. Mas no caso de condenação, a fiança serve para pagar isso tudo. Pagar as custas do processo, indenização, prestação pecuniária e multa. Caso sobre alguma coisa, aí me é devolvido. Então eu paguei 10 mil reais, aí a indenização, a multa, tudo deu 8. Esses 2 mil reais que sobraram me é devolvido, ainda que eu seja condenado. Show. Professor, estou entendendo, e isso até é um parâmetro para o juiz e para o delegado, eles arbitrarem fiança, exatamente. Aí eu estou entendendo que a fiança ela serve para pagar a indenização, as custas do processo, prestação pecuniária, a multa, exatamente, perfeito. Mas, professor, o senhor falou que durante o processo eu posso dar causa à quebra da fiança, que é perder metade do valor. Isso. A todo tempo, turma, durante o processo, o juiz pode mandar reforçar a fiança. Reforçar a fiança ocorre quando o juiz nota que o valor da... Estranho, é porque tá chovendo aqui, não sei se tá chovendo por aí. Tá chovendo aqui, aí tá um barulho esquisito, como se fosse coisa de energia, fazendo... mas parou. Parece fogão acendendo, que a gente acende lá no elétrico. Aí, se fosse eu ir lá ver o que era. Sim, mas voltando aqui. Então, a todo tempo, quando o juiz achar que aquele valor da fiança não está necessário, seja porque você perdeu, seja porque desvalorizou. Teve um caso que o cara deu uma banheira de motel como fiança, ele não tinha dinheiro. Aí o juiz perguntou o que ele tinha. Ele disse, olha, eu tinha um motel, tem coisa de motel. Aí ficou lá, um banheiro de motel no depósito do fórum. Mas no caso em que o juiz notar que não tem a fiança, né, que a fiança está insuficiente, ele sempre pode pedir o reforço da fiança. Reforçar a fiança é mandar o cara complementar o valor que o juiz acha cabível. Então, se eu dei causa à quebra da fiança, por exemplo, então se é um carro que eu dei como garantia e ele desvalorizou, de maneira que não dá mais para pagar isso tudo, o juiz pede o reforço da fiança. E aí, só para a gente encerrando nossa aula, eu preciso que vocês saibam o que é que o juiz e o delegado, eles usam como parâmetro para poder fixar a fiança. É 1 milhão de coisas, turma, vocês não vão nem acreditar. Para fixar o valor da fiança, deve ser necessário analisar quanto mais ou menos vai ser as custas do processo, projetar, né? Quanto mais ou menos vai ser a indenização, a multa, tem que projetar, mas não só isso. O valor da fiança está no 325. Olha o que é que o 325 diz, ó. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites. Quem são essas autoridades? O delegado pode fixar a fiança quando o crime tem pena máxima de até 4 anos. Ou o juiz pode fixar a fiança quando qualquer situação, quando o delegado não fixa, mesmo que o crime seja até 4 anos, ou o crime tenha pena máxima a mais de 4 anos. Então, olha, o valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites. 1 a 100 salários mínimos, quando a infração tiver pena de privativa de liberdade máxima igual ou superior a 4 anos. Então, geralmente, o delegado ele fixa a fiança de 1 a 4 salários mínimos. Geralmente, porque a gente vai ver que isso é muito relativo. Porque se a pena máxima do crime é furto, tem pena máxima até 4 anos, a fiança vai ser de 1 a 100 salários mínimos, dependendo da situação econômica do preso. Aí, se o crime tiver pena máxima superior a 4 anos, é estelionato, que a pena máxima é 5, aí nesse caso a fiança vai ser de 10 a 200 salários mínimos. Então o valor da fiança vai ser de 1 a 100 salários mínimos, se for até 4 anos, a pena máxima do crime, ou de 10 a 200, se a pena máxima do crime passar de 4 anos. Agora, isso é tudo muito relativizado, porque se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança pode ser dispensada. Tá? Eu vou falar para vocês da liberdade provisória sem fiança. E um dos casos que eu vou falar da liberdade provisória sem fiança é o caso em que o juiz caberia fiança, só que o cara é tão pobre, tão pobre, tão pobre que não dá para ele pagar. Então a fiança pode ser dispensável se o cara for extremamente pobre. A fiança pode reduzir até no máximo 2/3. Então qual é o menor valor da fiança? É um salário mínimo, menor valor.
reduzido de 2/3. Ou seja, o menor valor de uma fiança é 1/3 do salário mínimo, que dá mais ou menos R$ 300, né? 320 e pouquinhos reais. Porque você pode reduzir até 2/3. Então você pode pagar até 1/3 do salário mínimo de fiança. Ou a fiança pode ser aumentada até 1000 vezes. Então, o delegado, o juiz, para fixar quanto eu vou pagar de fiança, vai olhar a pena máxima do crime, vai olhar a minha situação econômica. Como diz o 326. Olha aqui, ó. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e a vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas da periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até o final do julgamento. Então, olha a quantidade de coisa que o delegado, que o juiz tem que analisar. Para determinar o valor da fiança, tem que olhar a pena máxima do crime, tem que olhar a situação econômica do réu, tem que olhar a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, a circunstância indicativa da periculosidade dele e a importância provável das custas do processo. Olha a quantidade de coisas que o pobre do juiz e do delegado tem que comparecer, né? Tem que analisar. Aí, turma, o réu, né, afiançado, sob pena de quebramento de fiança, não pode mudar de residência sem prévia permissão do juiz e não pode ausentar-se da residência dele, né, da comarca, por mais de 8 dias sem comunicar ao juiz, certo? Então, o réu não pode fazer isso. Não pode nem se mudar sem falar com o juiz. É só o que acontece, turma. Eu morro de pena, porque eu morro de dar certidão dizendo que o povo se mudou. E aí, o juiz, ele já determina o quebramento da fiança, né? Ele intima, né, para saber se acha o caro, se não achou, determina o quebramento. E não pode sair da comarca por mais de 8 dias. Turma, deu para entender tudo? Isso, Felipe. O máximo seria isso aí mesmo. Foi um cara, inclusive tem um cara que era um cineasta, ele atropelou 3 pessoas num carrão, aí foi colocado para ele uma 200 mil? Que 200 mil, Felipe? Não, cara. 200 salários mínimos dá 200 mil, é isso que você quer me dizer, né? Isso, Tá. isso. Porque 200, na verdade dá um pouco mais. 200 salários mínimos dá um pouco mais do que 200 mil. Aí vai vezes 1000. Exatamente, Felipe. Exatamente. Beleza, turma. Então, assim, ó, turma, não deixe de estudar, vocês viram que era muito matéria. E aí, que bom que vocês estão entendendo. Isso aqui é prática pura. Isso aqui é você entender o seu dia a dia. E é isso, turma. Então, eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima aulinha, quarta-feira, tudo bem? Fiquem com Deus. Vou parar a gravação. Obrigado por tudo. Obrigado pelo comparecimento. Muito feliz que parte da turma